Estamos de volta com a RN Acontece e o nosso entrevistado hoje é o promotor de auditoria militar, Jorge Tonel. Doutor Jorge, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Ana. Boa tarde, telespectadores. Doutor Jorge, eu acho que a gente poderia começar essa nossa entrevista falando sobre o trabalho da promotoria de auditoria militar, muito pouco conhecida da população. A que se propõe? Exatamente. A auditoria militar é uma das promotorias, uma das mais antigas, quase tão antiga quanto a promotoria do júri, é de suma importância. Ela tem por atribuição julgar e participar dos julgamentos do conselho, os conselhos de sentença, no qual os policiais militares aqui do Estado são acusados de crime. A finalidade principal da promotoria da auditoria militar, que o nome correto é procurador militar, ele atua junto à auditoria e tem a abrangência em todo o estado do Rio Grande do Norte. Policiais militares que no exercício de suas funções são acusados de cometimentos de crimes, os crimes militares próprios e os crimes militares impróprios, são julgados na auditoria e o promotor, no qual eu sou o titular, atua justamente como órgão fiscalizador e o custos legis. O senhor realizou recentemente um trabalho de vistoria em algumas unidades e me chamou muita atenção o resultado que o senhor trouxe dessas vistorias. Até um roteador, doutor Jorge, foi encontrado em uma unidade prisional. Exatamente. O Conselho Nacional do Ministério Público determinou que todos os promotores da auditoria militar em todo o Brasil procedessem a essas fiscalizações nas unidades carcerárias da Polícia Militar. Ou seja, são unidades da Polícia Militar que dispõem de área onde ficam os presos. Via de regra, esses presos eram para serem só policiais militares. Desde o dia 22 do mês passado, a gente procedeu a uma fiscalização, uma inspeção nessas unidades carcerárias, primeiramente na unidade carcerária da Polícia Militar, que fica lá na Zona Norte, anexo ao BOP, não tem nada a ver com o BOP, fica apenas no mesmo terreno, e detectamos, parece que estava cerca de 27 presos, e foram apreendidos vários aparelhos celulares, inclusive um roteador, o que nos deixou bastante perplexos. Um roteador do último modelo, altamente sofisticado, pega o sinal via satélite. É algo que nos deixa realmente numa situação, mas já era previsível, né? E detectamos várias irregularidades em termos arquitetônicos, em termos de salubridade, em termos de instalações elétricas lá. Para você ter uma ideia, a área onde se destina a carceragem desse pessoal, cerca de 27, 28 pessoas, entre civis e policiais militares, fica do lado da cavalaria da Polícia Militar. Realmente é uma situação, em termos de insalubridade, bastante preocupante. O Ministério Público, ao detectar essas irregularidades, vai abrir um procedimento investigatório, pode até entrar com o inquérito civil, para tomar as providências devidas junto ao Judiciário. Inclusive, na situação de que nessas unidades onde tem a carceragem, fique apenas o pessoal da Polícia Militar, que a destinação exclusiva é essa. E tivemos, semana depois, parece que foi no dia 2, o dia 3 de maio agora desse mês, no comando da Polícia Militar, onde tinha quatro presos. Um ex-governador do estado, um prefeito de Macau que foi afastado, um preso da operação, uma operação aí que o Ministério Público desencadeou, e tinha um sargento da Polícia da Paraíba que foi acusado de homicídio. Numa inspeção, assim, logo de início, constatamos a presença de um aparelho celular na cela onde está albergado o ex-governador. Isso aí realmente é uma situação bastante preocupante. Os presos ficam numa situação quase de simbiose entre os policiais militares. Para ter uma ideia, a área de carceragem dos demais presos, parece que o ex-governador ele fica num compartimento à parte. Mas os outros ficam no alojamento onde transita policiais militares de serviço. Doutor Jorge, e a impressão que passa para todos nós é que quem está preso no Comando Geral da Polícia Militar, eu vou usar talvez um termo mais pesado, seja hóspede e não preso. Isso é legal, doutor Jorge? Quanto à legalidade ou não, a pessoa tem que saber que estão ali por ordem judicial. E ordem judicial ninguém questiona, a gente cumpre. O Ministério Público, eu já expressei isso por diversas vezes, compreende
pelo menos eu compreendo, os motivos que levaram o juiz a determinar a custódia desses presos ali naquela unidade, no comando, principalmente um ex-governador. Até que se providencia um alojamento adequado para esse pessoal. O Brasil hoje está passando por uma nova roupagem, né, em termos de clientela carcerária, né, como todos nós vemos aí diretamente na televisão. O governo do Estado, cabe ao governo do Estado construir aí, como fizeram em Brasília, né, um complexo para que esse pessoal do colarinho branco seja albergado. Mas, por enquanto, para uma questão de segurança até do próprio sistema carcerário, não seria, vamos dizer, muito bem visto que o ex-governador fique num sistema como o Alcaçuz, né? Os presos lá podem até usá-lo como moeda de troca junto ao governo do Estado. Isso aí é uma situação que realmente a gente não é bom nem imaginar. Uma situação dessa, uma rebelião no qual o ex-governador, afinal é um ex-governador, seja pego como refém e objeto de troca de certos favores com as autoridades governamentais. O que nós poderíamos fazer é melhorar aquela situação em que aqueles presos civis estão nessas unidades militares, através de um termo de ajustamento de conduta com o Estado, com o comando da Polícia Militar. Eu observei que realmente o comando não vê com bons olhos a situação desses presos civis nas áreas militares. É uma situação que realmente tira completamente o andamento da disciplina que existe num quartel da Polícia Militar. Doutor Jorge, o senhor relata aqui o caso, por exemplo, de presos, de policiais que estão custodiados e foram encontrados com celulares, até um roteador, ou seja, para receber, para emitir sinal de internet, lá estava. O senhor relata o caso do ex-governador, todos nós sabemos que é o ex-governador Fernando Freire, que foi encontrado com um celular. O que é que vai ocorrer com esses presos e com as pessoas que forneceram ou que deixaram esses presos usarem um aparelho de telefone celular quando eles estão detidos? É como eu lhe disse, Ana Ruth, vai ser aberto um procedimento investigatório, vamos ver se conseguimos localizar as pessoas que transferiram esses aparelhos para os presos e a primeira providência é comunicar ao juiz a ocorrência dessas irregularidades, para que o juiz, já afinal de contas é o juiz que controla a execução da pena, possa tomar as providências devidas, entendeu? Agora, depois a gente vai abrir um procedimento para ver como é. Como eu lhe disse inicialmente, há um certo falta de controle, justamente porque eles estão numa área que é uma área militar. Esse do comando, no qual os 3 presos estão estão albergados no alojamento, é proibido um preso ter celular, mas um soldado que está saindo de serviço não é proibido ter um celular. E ele vai se arrumar, trocar de roupa, tomar banho ali onde estão os presos. E todo mundo pode imaginar a situação esdrúxula que uma convivência dessa pode acarretar, né? Principalmente no cumprimento legal de uma pena, mesmo que seja uma pena parece que são presos provisórios, né? Com exceção do ex-governador que já foi condenado. Mas os três outros que estão lá são presos provisórios, mas mesmo assim tem que obedecer às regras da lei de execução criminal. Promotor de Auditoria Militar, Jorge Tonel, foi uma alegria recebê-lo aqui. Muito obrigada, doutor Jorge. A satisfação é toda minha dar essas informações aos telespectadores e estou aqui disponível para qualquer outra explicação que venha a surgir. Muito obrigada. Boa tarde. Se você quiser rever essa entrevista completa, é só acessar www.politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil.